Gary 11, o Fundo de Real Estate da Guardian. Vamos ler o relatório de janeiro de 2025, publicado agora no dia 13 de março de 2025, bastante atrasado. O fundo que estava aí na pendência de uma divulgação em relação à alavancagem. A gestão prometia aí a fotografia atualizada do fundo e parece que essa fotografia veio, né? Vamos ver então como está a situação atual do fundo depois de todas as movimentações de compra, de venda de ativos, de alavancagem, e este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que tem um patrimônio de 1,36 bi, 40 imóveis aí no seu portfólio, um valor patrimonial de cota de R$ 9,22, tem aí o prazo médio dos contratos de 13 anos, zerado em relação à vacância, 314 mil cotistas e uma liquidez diária na B3 aí de 6,36 milhões. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o Gary 11 está cotado aí no mercado secundário a R$ 8,50, fazendo um P sobre VP de 0,92, uma variação positiva aí nos últimos 12 meses de 5,59%. O fundo que teve seu pico lá aos R$ 8,73, fez aquela emissão polêmica, desde então ele decresceu, caiu bastante lá no mercado secundário em dezembro, chegando aos R$ 7,65, tentou dar uma leve recuperada, caiu novamente e agora tende aí a resistência dos R$ 8,50, né? A última distribuição, pessoal, como podemos ver aqui, foi paga no dia 11 de março de 2025, 8 centavos por cota, fazendo um yield aí de 1,04%, considerando a cota no mercado secundário, um dividend yield anualizado aí de 12,4%, né? Se o investidor tivesse adquirido aí R$ 1.000 em Gary 11, ele teria hoje um montante de R$ 1.274. O fundo, pessoal, que desde 2023 seguiu aí o IFIX, o CDI e o IPCA na linha superior, mas lá em novembro de 2024 decresceu bastante, chegando abaixo, né, da linha do CDI, mas agora já deu uma leve recuperada, retornando aí na linha superior. Voltando aqui para o relatório, pessoal, o fundo iniciou as operações em 2020, tem taxa de administração de 0,94% a 1%, também tem taxa de performance, tá, de 20% sobre o que exceder aí o benchmark de IPCA mais 6% ao ano, 147 milhões de cotas emitidas. Nos comentários da gestão, pessoal, ela comenta aqui o porquê do atraso da divulgação deste relatório. Ela estava à espera aí da conclusão da venda lá do BRF Vitória de Santo Antão, lá no Pernambuco, mas agora ela reforça aqui que a fotografia e os números apresentados no relatório em relação a janeiro estão atualizados, tá? Inclusive já refletindo aqui a venda do BRF Visa. Em relação ao cenário macroeconômico, pessoal, é aquilo que já conhecemos, juros em 15, inflação em 5, o IFIX teve uma desvalorização em janeiro de 3,07%, agora em fevereiro ele deu essa leve recuperada, né? Já vimos isso nos outros vídeos. Em relação às movimentações do fundo, pessoal, concluiu aqui a venda do BRF Visa em março de 2025 e agora no dia 27 de fevereiro foi realizada a baixa antecipada do CRI atrelado ao imóvel, tá? A este BRF Vitória de Santo Antão, correspondente aí à primeira parcela do pagamento da venda. A conclusão da transação foi efetivada no dia 11 de março de 2025, após daí a escrituração do imóvel na prefeitura. O valor total da venda, pessoal, segundo a gestão, foi aqui de 273 milhões, um lucro bruto aí de aproximadamente 71 milhões e uma taxa interna de retorno de 28% ao ano, equivalente aí a IPCA mais 20,7%, ou 250% do CDI, retornando aí valor ao cotista. Toda essa movimentação, pessoal, segundo a gestão, ocorreu aí num cenário de compra e de venda de ativos, de amortização antecipada aqui de dívidas, de securitização de recebíveis e captação de recursos, totalizando aí 1,5 bi em relação às transações. Após todas essas movimentações, pessoal, a gestão comenta aqui que os principais números financeiros do fundo foram impactados positivamente, tá? Primeiro, em relação às disponibilidades que atingiram aí 555 milhões, garantindo aí um colchão de disponibilidade confortável para as obrigações do fundo no curto e no longo prazo. O segundo ponto positivo aqui também foi a redução de aproximadamente 145 milhões em dívidas, com alavancagem líquida aí em torno de 23,3%.
bastante alta ainda, né, pessoal? Mesmo com toda essa movimentação, não dá para deixar de descartar que 20% de alavancagem já é um patamar alto. No mínimo acende aí um alerta laranja, né? No caso do Gari 11 chega aqui a 23,3%. E o terceiro ponto aqui, pessoal, em relação à cobertura robusta para as amortizações financeiras, tá? Visto que o fluxo de amortização está garantido aí para mais 10 anos de cobertura, lá em relação às obrigações de securitização. Por fim, pessoal, a gestão destaca que o guidance dos próximos 6 meses, veremos um pouco mais adiante, mas ela ressalta que não há nenhuma obrigação pendente relacionada à aquisição de ativos do Gari 11, tá? Dos 30 milhões que restavam para registros cartoriais, apenas 2 milhões seguem pendentes, sendo esta a única obrigação remanescente fora das antecipações de recebíveis dos contratos de locação. Então, o fundo tem aqui 2 milhões pendentes em relação às taxas cartoriais lá, mas ele também tem aqui as obrigações remanescentes em relação aí às antecipações de recebíveis dos contratos de locação, tá, pessoal? Então, é bem provável que aqui esteja o motivo de alavancagem estar lá em 23%, tá? Segundo a gestão, importante relembrar aqui que em dezembro realizou também a amortização antecipada aí das securitizações em relação às aquisições lá do GPA e do Grupo Mateus, pessoal, no valor aí de 104 milhões. Essa amortização, segundo a gestão, ocorreu via conversão de parte do montante em cotas do FIA Artemis 2022, detentor desses imóveis, concedendo ao Gari 11 aí a opção de recompra pelo valor patrimonial destas cotas, sem qualquer obrigação de compra. Em relação ainda às movimentações, pessoal, segue lá o processo de venda do GPA Campinas, tá? Ainda segundo a gestão, sem novidades no processo de diligências de documentação, ainda lento em relação aí das janelas de virada de ano e de feriado de 2025. Ela comenta aqui que continua recebendo ofertas para alienação de outros imóveis do portfólio de maneira consistente, buscando aí reciclar, né? O Gari 11 ele é um misto de imóveis logísticos também com industrial, mas tem alguns imóveis industriais aí que são pênaltis, né, dentro do portfólio do fundo. Isso porque imóveis industriais, pessoal, eles são bem diferentes de logístico, tá? O logístico ele tem uma ampla gama de inquilinos, é bem mais aberto o mercado, ao passo que o industrial, pessoal, ele é muito específico, muito restrito, tá? Então, é interessante o Gari 11 conseguir se desfazer aí aos poucos desses imóveis, uma vez que eles, vagando, eles trarão aí dores de cabeça para buscar a realocação deles no mercado, né? Importantíssimo isso, esse movimento aqui de transformação do Gari 11. Vamos ver como a gestão se sobressai em relação a tudo isso. Tem aqui, pessoal, também o processo de conversão dos recibos do Gari 13 e do Gari 15, ocorreu lá em janeiro de 2025, né? Isso no âmbito aí da sexta emissão da cota de fundos. Em relação aí à distribuição de dividendos, pessoal, o guidance para os primeiros semestres aí de 2025 fica lá entre 8 e 9 centavos por cota, tá? Então, o cotista do Gari 11 pode ficar atento e esperar que a distribuição para o primeiro semestre agora de 2025 não sairá deste patamar, tá? Entre 8 e 9 centavos por cota. Em relação à DRE do fundo, pessoal, a gestão destaca aqui que o Gari 11 atualmente já reflete o portfólio do Carrefour, cuja liquidação ocorreu lá em dezembro, tá? Então, aqui em relação às despesas e às receitas, para janeiro de 2025, ele fez um total de receitas aí na ordem de 15.303.000, subtraídas aí as despesas de 2.900.000, uma distribuição aí de 12.239.000 reais, o equivalente aí a 8 centavos por cota. Em relação à performance, pessoal, lá do Gari 11, como comentamos, ele decresceu bastante no mercado secundário lá em janeiro, fechando a 7,87, dando uma rentabilidade negativa, tá, de 5,41% ao mês, se considerando aí o dividendo pago com a Datacom lá de 31 de janeiro de 2025. Ao final desse mês, a gestão destaca aqui que o spread entre o NTNB 2035 e o fundo era de aproximadamente 5,06%, né? Dando essa diferença aqui em relação ao yield do mercado e também a NTNB 2035. Em relação ao número de cotistas, pessoal, como comentamos, a liquidez diária foi de 6,3 bilhões, 314 mil cotistas,
cresceu bastante aí em 2024, mas o volume negociado decresceu um pouco, tá? Principalmente aí em dezembro e em janeiro de 2025. Seguindo aqui, pessoal, em relação ao portfólio do fundo, são 40 ativos, 7 inquilinos, tem aí dois perfis, né, duas tipologias, tem logístico, né, e a renda urbana também. Os imóveis estão localizados aí em 10 estados do Brasil, 66% deles são renda urbana, 34% são logísticas. Como podemos ver aí, tem Grupo Mateus, tem BRF, tem o Carrefour, tem Pão de Açúcar, tem a Rede Almanara, tem aí no Industrial a Air Liquid, tem a British Tabaco, que deve ser parte aí do Grupo Souza Cruz. E a maior exposição hoje do fundo é lá para o Carrefour, tá? Com 31% aí da distribuição dos inquilinos em relação à receita, atreladas aí ao Carrefour. Por fim, pessoal, veremos aqui no GARI 11 em relação à alavancagem, tá? Vamos ver então a fotografia atualizada do fundo. Segundo a gestão, o fundo tem aí o total de 555 milhões em relação a disponibilidades. O patamar de alavancagem do fundo chega aí a 23% em relação ao ativo. Estas disponibilidades, pessoal, segundo a gestão, cobrem aí 10 anos das obrigações do fundo e não considera aí a venda de ativos. Ele tem aí para amortizar em 2025 48 milhões. A gestão ressalta aqui, pessoal, ó, não há nenhuma outra obrigação relevante pendente relacionada à aquisição de qualquer ativo do GARI 11, tá? Então, vejamos aqui, pessoal, podemos inferir da informação que a gestão nos passa que a única obrigação do GARI 11 é em relação lá à amortização das securitizações dos contratos, tá? Mas vejam, pessoal, falta aqui a gestão esclarecer no relatório qual é o montante total dessas obrigações em relação lá às securitizações, tá? A fotografia ela é atualizada, mas nem tanto assim. Vamos um pouco devagar. O fato é que ainda há obrigações, tá, pessoal? Se considerarmos aqui que o nível de alavancagem do fundo é na ordem de 23%, o fundo ainda tem dívidas, tá? A gestão não destaca aqui qual é o montante em relação lá as amortizações das obrigações do fundo em relação lá às securitizações, tá, pessoal? Mas, fazendo uma conta breve aqui de padaria, mais uma vez, né? As gestoras nos obrigando a fazer esses cálculos informais, tá? Pincelando com as informações aqui do relatório gerencial, 23% do total aí de 1,36 bi de ativo que o fundo tem, pode-se dizer que esta alavancagem de obrigações está aí na ordem de 300 milhões aproximadamente, tá, pessoal? Não temos aqui no relatório informações seguras para afirmarmos categoricamente que é isso, tá? Mas do que dá para pincelar aqui com as informações repassadas pela gestão, no gráfico aqui, como podemos ver, 23% de alavancagem corresponde aí a 310 milhões de um total de ativo de 1,36 bi, é isso? Isso aqui, ó, se pegarmos aí 23% de 1,36 bi do valor patrimonial do fundo, que é o que ele tem aí dentro do seu patrimônio, nós temos algo aí em torno de 300 milhões para o fundo liquidar em relação às obrigações ainda pendentes, tá, pessoal? Os 500 milhões cobre, tá, pessoal? Como a gestão comenta aqui, cobre 10 anos de obrigações do fundo. Mas é importantíssimo ficar atento porque dívida é sempre dívida, né, pessoal? Não dá para deixar de considerá-la. E a gestão ainda, com um relatório longo, prolixo, como vimos aí, ela deixa de demonstrar o principal, né? Seria interessante o fundo vir aqui com um documento melhor elaborado, mostrando exatamente o que o fundo tem em relação lá às securitizações, tá? O que permitiria o cotista fazer aí um cotejo melhor em relação às informações repassadas. Perfeito? Por hora é basicamente isso, pessoal. Vamos aguardar aí os próximos relatórios. Por enquanto, fiquem com essa informação. O fundo ainda é alavancado, tem 23% de alavancagem, é uma alerta laranja, então importantíssimo ficar atento, tá? E a segunda informação em relação ao guidance, que não dá para esperar mais do que entre 8 e 9 centavos para o cota. Perfeito, pessoal? De GARI 11 é basicamente isso. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que está conosco, continua conosco, muito obrigado por isso também. Você que não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, deixe seu joinha, porque tudo isso nos ajuda aqui na produção de conteúdos. Fechou?
Voltamos com o próximo vídeo. Fraterno abraço a todos.